Bora para mais uma live. Hoje é sexta-feira, dia de responder perguntas, né? Ontem a gente fez a escolha do tema e o tema escolhido pela grande maioria foi os erros mais comuns dos desenvolvedores na prática, né? Então, antes da gente começar aqui, deixa eu convidar só algumas pessoas. Pessoalzinho aí, alguns rostos novos. E hoje o Arthur ele não participará. A gente testou novamente aqui, agora há pouco, a junção, né? Tentar colocar duas pessoas aqui, mas não descobrimos o motivo pelo qual o Instagram não está deixando a gente juntar mais de uma pessoa. Provavelmente na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter que achar outra forma de fazer essas lives até que o Instagram corrija esse problema. Infelizmente a gente não está conseguindo fazer essa semana. Na segunda-feira a gente conseguiu, de segunda para cá a gente não conseguiu mais juntar mais de uma pessoa no Instagram, tá? Não sabemos se é alguma limitação que está tendo ou se é algum problema, mas de fato já tentamos com outras contas e não conseguimos fazer uma live com duas pessoas. Então provavelmente na semana que vem a gente vai ter que trocar de ferramenta. Talvez a gente vá para o YouTube ou talvez a gente vá para o Facebook, a gente não decidiu ainda. Pode ser que na segunda a gente nem faça live por conta disso. Mas vamos lá. Falando então do tema escolhido. O tema escolhido por vocês é os erros mais comuns dos desenvolvedores na prática. Eu separei aqui alguns erros que eu vivencio do dia a dia, alguns erros que eu vejo a galera cometendo, para fazer essa abordagem para vocês e espero que quem cometa-os pare de cometê-los, né? O primeiro erro, e eu acho que até o mais grave de todos, é SOQL, ou seja, você faz uma consulta dentro de um laço de for. E geralmente esse erro é cometido dentro de uma trigger, né? E isso te leva a um erro chamado 101, quando você tenta fazer mais de 100 queries em uma execução Apex. Isso é muito, muito, muito comum a gente ver. Principalmente em trigger, por quê? Porque quando a gente pensa em trigger, geralmente os desenvolvedores que estão começando, eles pegam a trigger e pensam que vão tratar um único registro. No teste, geralmente é um único registro. Você pega o registro, edita no Salesforce, manda salvar, tudo funciona lindo, né? Até que alguém resolve fazer um book, ou até que alguém resolve fazer uma alteração em massa e você toma um erro. Por que você toma esse erro? Porque a trigger ela processa até 200 registros por vez. Então, se você estiver processando mais de 100 registros e na sua trigger você tiver uma consulta dentro de um for, você vai tomar um erro, né? E seguindo nessa mesma linha, o que a gente tem? Não usar uma handler para trigger. Isso é uma recomendação forte da própria Salesforce que diz o seguinte: a trigger ela tem que ter uma classe auxiliar. Então, existem empresas, existem desenvolvedores que criam uma interface e aí você faz com que a sua classe da trigger aponte para uma interface que a sua outra classe, que é o handler, implemente essa interface. Tá? Qual que é a vantagem de se usar a handler, né? Você tem facilidade na manutenção do seu código, facilidade nas classes de testes, porque você pode testá-lo sem precisar de fato disparar a trigger. Toda trigger ela tem que ter cobertura de pelo menos uma linha para poder subir para produção. Então isso vai facilitar também, porque ela vai ficar enxuta. E não utilizá-la, você acaba deixando a sua trigger com uma verdadeira bagunça, né? Então, quando você isola isso para uma outra classe, fica mais fácil de você dar manutenção. E por que eu falei que são erros que são ligados ali, né?
porque é muito comum também a gente ver dentro de uma trigger a pessoa não fazer o for da lista que vem, né? Porque você dentro da trigger você recebe um trigger.new que geralmente ele é uma lista de todos os registros que foram atualizados. E a pessoa vai lá e põe trigger.new, abre colchetes, 0, ou seja, ela pega o primeiro registro e trabalha com o primeiro registro. E os outros 199 ela simplesmente ignora. E aí muita coisa não funciona, né? Quando deveria funcionar. O terceiro caso, e eu acho que também é muito crítico, e isso de fato é difícil de se corrigir. Para você corrigir esse terceiro ponto é preciso um pouco de maturidade, é preciso de um pouco de mudança de mindset, é preciso um pouco de cultura de desenvolvimento, que é usar testes unitários da Salesforce para cobertura de código. Tá? Embora pareça que é para isso que eles existam, né? Não é. Os testes unitários dentro do Salesforce, eles têm que testar código. Né? Eles você não precisa fazer teste unitário simples e puramente para passar por todos os códigos. Isso não é teste. Né? Você está simplesmente enganando o sistema, fazendo com que ele passe por lá, sem se preocupar com o resultado final. Então eu vejo muitas classes de teste que sequer testa o retorno que voltou. Né? O que isso quer dizer? Quando você chama um método na sua classe de teste e isso te traz um retorno, você tem que comparar aquele retorno para ver se era o que era esperado. Isso é que uma classe de teste espera, que é você usar os asserts, né? Para você validar se o retorno que está voltando da função que você chamou é de fato aquilo que você esperava. Porque se você não fizer isso, você simplesmente chamou o seu método, passou por linhas de códigos, vai ficar feliz. Nossa, olha, fiz a cobertura da minha classe. Mas será que o resultado que deveria voltar era aquele mesmo? Então você perde a chance de fazer algo que vai validar de fato o seu código. Né? E quando eu digo que depende de uma mudança de mindset, porque tem uma forma de se desenvolver que é chamada de TDD, onde você faz primeiro o código de teste antes de fazer o seu código efetivamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu código vai 100% das vezes falhar primeiro. Né? E aí depois você implementa o código para que ele passe no teste. Então vamos dar um exemplo básico aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Você quer fazer um código onde você soma o valor de dois valores que você passa para o parâmetro. Né? É um exemplo clássico de desenvolvimento com orientação a objeto. Então você tem uma classe e nessa classe você tem um método chamado soma e nesse método chamado soma você passa valor A e valor B. E dentro dessa classe você faz A mais B e devolve esse valor. Tá? Na sua classe de teste, como você faria? Você faria, olha, eu vou chamar a classe soma, passando 1 e 2, e espero o resultado 5. Nossa, como, né? Por que você espera o resultado 5? Porque você tem que checar não só o dado verdadeiro, você tem que checar também o dado falso. Né? Porque às vezes a sua classe pode trazer um dado que não confere. Então você tem que testar não só, por exemplo, 1 mais 2, 3, mas também 1 mais 2, 5, de fato que não é para vir 5. Então, se vier alguma coisa lá que não seja o que você também não quer, ela está errada, certo? Eu sei que pode ter ficado um pouco muito confuso, eu vou tentar exemplificar aqui. De novo, você vai fazer a classe de teste, a sua classe de teste ela tem que testar sucesso e falhas, tá? E ela, obrigatoriamente, quando você faz essa linha de desenvolver primeiro a classe de teste, ela sempre vai falhar. Porque não vai ter código lá, não vai ter a soma 1 mais 2 lá, A mais B. Você vai simplesmente devolver 0 sempre e começar a fazer sua classe de teste. Então, a hora que você rodar a sua classe de teste a primeira vez, ele vai falhar, porque ele não vai ser nem 5 e nem 3, que era o valor esperado. Então, você vai desenvolver a sua classe e aí fazer a soma de A mais B e passar os valores para poder testar. Então isso faz com que você teste a sua classe. Né? Não simples puramente faça a cobertura de teste.
Se você começar a testar as suas classes, a grande chance é que você consiga 100% de cobertura em todas as suas classes. Ok? Nós não vamos estender muito aqui, porque aqui é assunto para muito diálogo. Aqui não é bem um erro, mas é algo que para mim incomoda muito, tá? Que é você não identar o código devidamente. O que isso quer dizer? Quando você pega um código, a boa prática diz que o seu código tem que estar bem indentado, ou seja, 4 espaços ou uma tabulação, e você tem o nome da sua classe, e o próximo método que você vai ter dentro da sua classe, você dá um tab, e a próxima linha de código dentro do seu método, você dá mais uma tab. Então isso faz com que o seu código tenha uma boa leitura, né? Porque você consegue bater o olho e visualmente saber onde começa e termina alguma coisa. Agora, quando você pega uma classe toda bagunçada, que a indentação não está bem feita, visivelmente você olha para aquilo e perde até mais tempo entendendo onde começa e onde termina. Então, acho que isso, por mais que não seja um erro de código, o código está compilando, o código está funcionando, o código está devolvendo o que tem que devolver, só que ele não é ilegível, vou dizer que ele é ilegível, mas ele tem uma dificuldade de leitura, né? Para mim, a minha visão é como se a gente pegasse uma carta com os garranchos, né? Tá escrito, passou a mensagem, mas você tem dificuldade de ler. Então eu acho que um código mal indentado é isso. É uma carta escrita com garrancho, com aquela letra que ninguém entende, né? Próximo passo. Isso aqui também não é bem um erro, mas eu trouxe para cá porque é algo que afeta performance, afeta a leitura do código e afeta boas práticas, né? Se a gente está falando aqui justamente de erros comuns na prática, então também temos que trazer boas práticas. O que eu quero dizer com isso? Que é um conceito... Tem um livro chamado Código Limpo, e dentro desse livro ele fala sobre um princípio, na verdade, das variáveis elas nascerem o mais tarde possível e morrerem o mais cedo possível. O que isso significa? Quando você tem um código dentro de uma função, ou dentro de uma classe, você usa muita variável, né? Quem já programa sabe disso. E quando você tem a sua variável, você vai usar a sua variável, é muito comum os desenvolvedores iniciantes pegarem todas as variáveis que ele vai utilizando e ir colocando no topo do código, né? Ou algumas vezes fora da classe, ou algumas vezes dentro do método mesmo, mas sempre no topo do método, achando que isso é a melhor forma, que é a melhor prática. E na verdade não. Por quê? Porque muitas vezes você já está alocando memória para coisas que você pode nem utilizar, né? Então vamos supor, você foi lá e criou uma lista de string, deu um new list de string, ou seja, você já alocou memória para aquela lista, e aí num dado momento do seu código você faz uma verificação e descobre que você não vai ter que nem popular aquela lista e já dá um retorno e sai do seu método, né? Então o que você causou aqui? Você fez uma validação, mas você já tinha feito a instância da sua variável. Ou seja, você gastou memória e simplesmente jogou ela fora, né? Então, quando você parte do princípio de que a sua variável ela tem que nascer o mais tarde possível e morrer o mais cedo possível, você acaba evitando esse tipo de vamos dizer, erro no código. Não é um erro, porque vai compilar, né, como eu falei, mas você consegue ganhar um pouco mais de performance, né? Você, nesse caso, se você colocasse a sua declaração da variável depois da validação, você poderia validar, ver que não precisa, você sai e nem utilizou aquela memória. Entendeu? Então sempre vá deixando a declaração da sua variável o mais para baixo do código possível que você conseguir colocar. Ou seja, a partir desse momento, a partir desse ponto que eu já consultei o dado lá numa outra classe, já fiz a validação que eu tenho que fazer, agora sim vai começar a nascer minha variável. Então, nesse momento você cria, faz o uso dela, não estou mais usando, né? Ou seta nulo nela, ou se você tem uma lista muito grande, limpa essa lista, e assim por diante. Falei 1, 2, 3, 4, 5. O sexto erro. Em HTML, como a gente sabe, já no Salesforce, a gente tem tanto o Visual Force quanto componente do Lightning, a gente tem muito HTML. E é muito comum alguns desenvolvedores utilizarem o style ao invés de uma classe CSS.
né? Qual que é o problema disso daqui? De novo, vai funcionar? Vai funcionar, né? Só que você tem um código que é, vamos dizer, sujo, né? Você tem muito trecho de código que não precisaria estar ali. Ele poderia estar num arquivo separado. E é justamente por isso que existe o arquivo de CSS, né? O propósito dele é justamente isso. É de separar as funções, onde o HTML tem HTML, a classe CSS tem o CSS, né? E o JavaScript tem o JavaScript. Separar cada um no seu quadrado, né? Você tem as suas caixinhas para isso. E quando você joga muito style dentro do seu próprio código HTML, você acaba tendo um código enorme, né? Sem a necessidade, sem reaproveitamento, sem difícil manutenção, né? Imagina que se você tem o mesmo código, o mesmo style copiado e colado em centenas de divs, e aí você precisa mudar uma cor, precisa mudar uma borda, você tem que sair replicando isso para todos os lados, né? Onde se você tivesse uma classe CSS, você mudaria em apenas um lugar. Então, também vejo muita gente fazendo isso. Às vezes por puro comodismo, às vezes por não saber como utilizar uma classe. Mas enfim, o melhor dos mundos aqui seria utilizar uma classe. O último aqui, eu separei ele em três partes. Onde a primeira é codificar algo. A gente já falou aqui várias vezes em outras lives aqui no canal, né? Mas codificar algo que poderia ser um campo fórmula. Um exemplo disso é quando a pessoa cria uma trigger que vai fazer um cálculo de data e vai citar essa data num campo, né? Por exemplo, quantos dias essa proposta foi criada? Ele vai lá, cria uma trigger que vai fazer esse cálculo e jogar num campo de texto ou num campo de data, né? Ou num campo inteiro, calculando os dias, sendo que isso poderia, dentro da plataforma, ser simplesmente um campo fórmula que traria esse resultado para você sempre atualizado. Pode parecer bobeira, mas eu já vi isso acontecer, tá, gente? E mais de uma vez no mesmo projeto. A segundo caso, também, quando eu quero dizer que a gente tem que evitar codificar coisas que não devem ser codificadas, com o uso de Process Builder, onde você, por exemplo, precisa copiar valores de um objeto master, né, de um objeto pai, para o objeto filho. Eu já vi casos onde, quando você altera uma informação na conta, ele tem que replicar para todos os contatos, né? E nesse caso, a pessoa estava fazendo uma trigger que percorria todos os contatos, fazia atualização e depois fazia o update. Só que você pode facilmente fazer isso via Process Builder. Então você não precisa de trecho de código, você não precisa de cobertura de classe, porque, lembrando, o teste não, mas a classe que você escreve, a trigger que você escreve, ela consome um limite dentro do seu source. Você tem limite de quantidade de caracteres de código que você pode ter dentro da plataforma, né? E esse limite não se aplica, por exemplo, quando você tem um Process Builder, né? Então, você escrever códigos para coisas que não precisariam ser códigos, você está começando a gastar limites que você talvez, dependendo do tamanho que cresça o seu projeto, vai precisar lá na frente. E por último, workflow para disparos de e-mail, né? Então, você facilmente consegue fazer um workflow para disparar e-mail, dado o critério de entrada, seleciona o template, configura o template de e-mail com os campos que você precisa e faz o disparo do e-mail. E eu já vi aonde a pessoa faz esses disparos via código. Então você está, de novo, escrevendo código para poder enviar um e-mail aonde poderia ser simplesmente um workflow fazendo isso, né? Qual é a vantagem de você utilizar isso, por exemplo, no workflow? De novo, a gente já falou isso aqui batidamente várias vezes. A manutenção, né? Se eu tenho um trecho de código onde está lá cravado o assunto, o body da mensagem, se eu precisar alterar isso, obviamente eu vou precisar de algum desenvolvedor para achar onde está esse código, fazer a alteração, fazer o teste, a cobertura de teste se não tiver cobertura, mandar para a produção e implantar o pacote, né? Pode ser algo que demore dias. Agora, se tivesse num template de e-mail que seria utilizado pelo workflow, levaria minutos. Então, esses foram os tópicos. Espero que tenha
ficado claro e dado um alerta aí para quem acaba cometendo esse tipo de deslize. Novamente, não sei como serão as lives a partir de agora, porque a gente está com um problema no Instagram, não estamos conseguindo juntar mais de uma pessoa aqui no Instagram. Então a gente vai fazer uns testes durante o final de semana e talvez na segunda-feira também. Se a gente continuar com esse problema, a gente vai procurar uma outra alternativa, mas eu aviso vocês de qualquer forma. Na segunda-feira, para quem ainda não sabe, começa a Semana do Desenvolvedor Salesforce. Na Semana do Desenvolvedor Salesforce, a gente vai falar de vários assuntos. Para quem ainda não se inscreveu, sugiro que acesse soulforce.cloud/semana-do-desenvolvedor-salesforce. Ou eu coloco aqui depois dessa live um linkzinho curto. Apesar que se você entrar no blog, ele vai pôr um pop-upzinho na parte inferior para você poder se inscrever, tá? Então quem não se inscreveu é só entrar no blog, qualquer página do blog que você visitar, vai aparecer um pop-upzinho para você se inscrever. Beleza, pessoal? Então a gente se vê segunda-feira. Na segunda-feira, logo pela manhã, já vai estar disponível o primeiro vídeo da Semana do Desenvolvedor Salesforce. Vai ter algumas tarefas para vocês fazerem. Então a ideia é que não seja pura e simplesmente um vídeo para você assistir, você vai ter que fazer algumas coisinhas aí para poder exercitar, né? Para quem está começando, já começar a exercitar. E é isso. Então a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Obrigado, tchau, tchau. Bom final de semana a todos.